Deus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Me chamo Maria José, sou da Igreja Assembleia de Deus, Monte Betel, do estado do Rio de Janeiro, município São Gonçalo, Brasil. Estou muito feliz por essa oportunidade nessa terça-feira, né, estar aqui com as irmãs para adorar o nome do Senhor e trazer a palavra de Deus para o nosso coração, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração desde semana passada, no domingo retrasado. Eu até levei lá na nossa congregação e hoje aqui, como o Senhor ainda tem falado comigo através dessa palavra, eu gostaria de deixar aqui para as irmãs e para todos que vão assistir no YouTube, né? Que seja uma palavra de crescimento espiritual para a nossa vida, seja um alimento para a nossa alma. Eu tenho certeza que vai ser, porque está sendo alimento para a minha alma. E a palavra de Deus, né? Ela é alimento para a nossa alma. Ela é a água da vida, aquela água que a gente bebe e não sente mais sede, né? Jesus, quando estava com aquela mulher no poço, ela queria pegar uma água, só que era água diferente. Era uma água que ela ia ter que voltar naquele poço, pegar novamente a água. E todos os dias ela tinha que voltar lá para pegar a água. Mas Jesus viu que não era aquela água que aquela samaritana precisava. Jesus, ele viu que ela precisava de uma água que ia, né, jorrar dentro dela, que ia minar dentro dela, que ia matar a sede dela e de muita gente. E essa água, né, que nós estamos aqui, essa água que um dia eu bebi com 8 anos de idade, e essa água ainda hoje jorra dentro de mim. E o desejo é de distribuir para todos essa água que é Jesus Cristo, que é a palavra do nosso Deus, essa palavra que é linda, maravilhosa, essa palavra traz mudança de vida. Traz mudança de vida para a nossa vida, traz mudança de vida para a nossa casa, traz mudança de vida para a nossa família, traz mudança de vida para todos aqueles, né, que quiser beber da água. É tão lindo, irmãs, saber que Jesus, além de ser água, ele é a porta que está aberta, né? Jesus falou: "Eu sou a porta, entre por ela". Quem quer entrar por essa porta? Hoje essa porta está sendo aberta aqui para você. Essa porta que um dia eu passei por ela e todos os dias eu quero continuar nela. A gente entra na porta e logo a porta se abre e tem um caminho. E é esse caminho que eu e você andamos. É esse caminho que eu e você queremos estar sempre andando. É fácil andar nesse caminho? Eu vou dizer, não é fácil, mas é possível. É possível porque não sou eu que vou garantir a você um caminho. Não sou eu que vou garantir, né, no final desse caminho a vitória, mas é aquele que é o caminho que vai garantir a vitória para mim e para você. Então, nesta tarde, eu te convido para estar conosco aqui, adorando ao Senhor com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E no livro de Daniel, a irmã Cláudia acabou de louvar sobre Daniel e o Senhor, ele confirmou mais ainda dentro do meu coração. Daniel capítulo 10 diz assim: no, no terceiro ano de Círio, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comia nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas.
No dia 24, no primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro, de ufar na cintura. O seu, o seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia uma relâmpago, os seus olhos eram como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Que lindo nessas primeiras capítulos, né, que diz que Daniel ele viu uma visão, ele estava ali, né, próximo o rio Eufrates, e ele estava ali, de repente, ele viu essa linda visão de um homem, né, com todas essas características. E no versículo 7 diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. Até aqui, né, no momento, vimos, irmãs, aqui que Daniel, ele não estava sozinho quando Deus lhe deu aquela visão. E no capítulo que acabamos de ler, Daniel fala que só ele viu a visão, mas ele ficou com medo, ele ficou fraco, ele ficou temeroso. E aqueles homens, apesar de não ter visto a visão, eles só viram o semblante de Daniel, que ele ficou pálido, né? Vamos ler um pouquinho mais para baixo. Ele ficou pálido, ele ficou fraco, né? Porque ele viu uma visão muito forte, né? De um homem, né? Que tinha todas as características que não era dessa terra. Então, ali naquele momento, aqueles homens todos foram embora. Só Daniel ficou contemplando aquela visão. E o que o Senhor fala comigo, né? O que o Senhor fala comigo sobre isso? Nem todos que estão com você vão entender o que Deus vai fazer em sua vida. Nem todos que estão com você vai ouvir o que Deus vai falar ao seu coração. Nem todos que estão com você vão ter, né, o mesmo sentimento que você tem. Nem todos que estão com você em uma grande obra ou em qualquer situação que você tiver, eles vão permanecer, né? Muitas das vezes estamos juntos de muitas pessoas, mas nem todas aquelas pessoas têm a mesma visão sua, né? Porque cada um de nós fomos escolhidos por Deus para uma obra. Aquilo que Deus me deu de repente não é o que Deus te deu, né? Deus deu para cada um um dom. Cada um de nós temos um dom, e esse dom que Deus nos deu, ele precisa aperfeiçoar em nossa vida. E aquela grande multidão, aquelas pessoas que estavam ali com Daniel, eles não iam poder ajudar Daniel naquilo que Deus estava mostrando ele. E muitas das vezes a gente não entende porque algumas pessoas saem, né, do nosso convívio. Muitas das vezes a gente quer entender, mas nesse momento o Senhor está falando no meu coração. Nem tudo vamos entender. Nem tudo precisamos nos preocupar para entender, né? Porque é o Senhor que junta e é o Senhor que também tira. E ali foi com Daniel. Daniel estava com a grande multidão e, de repente, ele ficou sozinho. Aqueles homens que estavam com ele
não estavam preparados, né, para aquilo que Deus iria fazer na vida de Daniel. Aqueles homens saíram com medo, desistiram, foram embora, né? Então, os homens estiveram com Daniel, eles tiveram o sentimento de medo. E eles não foram perseverantes, não quiseram nem saber o que ia acontecer. Não esperaram nem passar aquele momento de Daniel, não quiseram nem dar, né, uma assistência a Daniel, simplesmente foram embora. Daí Deus me faz lembrar, né, de Gideão, né? Era 32.000, ficaram 300, porque Deus não quer covardes. Falou, os covardes e os medrosos voltem. Os covardes medrosos voltem. Quem somos nós nesse momento, né, da igreja? Quem é eu e quem é você? Em qual grupo nós estamos ali encaixados? Em qual grupos? Nos 300 de Gideão? Em qual grupo nós estamos encaixados? Muitas das vezes, irmão, nós precisamos parar e pensar realmente isso. Às vezes pensamos, né, que estamos num grupo fortalecido, pensamos que nós estamos fortalecidos, mas quando estamos na prova, quando chega a prova, o que que eu vou fazer naquele momento de provação? Eu vou desistir, fazer igual esses amigos de Daniel? Vou embora, vou fugir, ou eu vou permanecer? Permanecer. Nesse momento, Deus está falando ao nosso coração, ao meu coração, permaneça. Permaneça no caminho que Deus te colocou. Não volte. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Ela quis voltar, ela quis, né? Ela quis se agarrar naquilo que ela tinha deixado para trás, mas o nosso momento hoje, irmãs, aquilo que Deus fala no meu coração, não é momento de voltar. Continuemos olhando para frente, olhando para o alvo. Cristo Jesus é o nosso alvo, ele é o nosso caminho. Ele falou: Eu sou o caminho, caminhe por ele, vai por ele, siga ele. Então vamos continuar aqui em Daniel, aqui no versículo 7, no versículo 8. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. Viu, irmãos? Se Daniel tivesse voltado com os outros, se Daniel tivesse desistido, né? Não ia contemplar as mais visões, né? Outras visões que Deus tinha para ele. E não restou forças em mim. Muitas das vezes, o caminho vai nos deixar sem força. Muitas das vezes, a escolha que Deus tem para nós, e nós dissemos sim para Ele, vai nos deixar sem força. Algum momento da nossa vida, nós vamos estar sem força. A gente vai estar querendo ser como esses amigos de Daniel. A gente vai querer, muitas das vezes, voltar para trás. Nós somos humanos. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é espiritual. E muitas das vezes a nossa carne, o nosso ser, não aguenta tanta batalha espiritual na nossa vida. Mas nesta tarde, o Senhor está falando ao nosso coração: continue. Porque Daniel, apesar dele ter ficado com poucas forças, ele não voltou para trás. No versículo 9 diz: Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Esse sem sentido, né? Deus fala em meu coração que muitas das vezes vamos ficar sem entender o que Deus está falando. Vamos ficar sem entender o que Deus quer fazer, mas não é para parar e nem para desistir, e nem para retornar à antiga vida.
Versículo 10. Eis que a mão, me senti sem força, né? E caí com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos, né? Então Daniel estava ali. Foi tão grande, né? Tão grande a visão que Daniel caiu prostrado, mas ele não continuou prostrado. Ele sentiu, no versículo 10 diz: Eis que a mão de alguém tocou em mim. Deus sempre toca em nós. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, as mãos do Senhor estão sobre nós. E no momento que tivermos sem força, nos prostrarmos, assim como Daniel caiu, mas a mão do Senhor vem sobre nós e fala: levanta. E muitas das vezes ele não coloca a gente em pé, mas nos coloca de joelhos. Fique de joelhos, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Então é que ele diz: eu fiquei e me pus de joelhos. Daniel, daí falou, né? Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, né? Primeiro nós ficamos de joelhos para orarmos, para buscar o Senhor, para buscarmos força. Quando recebemos, né, derramamos as nossas lágrimas perante o Senhor, quando oramos, Senhor, quando pensamos que não temos força nem para ficar em pé, o Senhor ele fala ao nosso ouvido: fique em pé. E a gente vai devagarinho e ficamos em pé, porque o Senhor ele quer falar conosco em pé. Porque depois que Deus fala, se a gente já estiver em pé, irmãs, a gente já caminha, a gente já corre, a gente já vai fazer a obra. Depois que o Senhor fala conosco, não temos dúvida, não podemos duvidar. Depois que o Senhor fala no nosso coração, irmão, se a gente estiver com nossos ouvidos atentos, o Senhor falou. Primeiro ficamos de joelhos, oramos, buscamos e vê a resposta do Senhor, fica em pé. E ficamos em pé. E o Senhor falou conosco. Só nos resta o quê? Caminhar, correr, andar, fazer aquilo que o Senhor mandar a gente fazer. Não tenhamos dúvida daquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu não tenha dúvida, que eu não venha ter dúvidas, que as irmãs, né, não venham ter dúvida. O que o Senhor colocou no seu coração? O que o Senhor falou com você? O que o Senhor tem falado com você durante todas as lives que estamos aqui, que está sendo entregue no YouTube, você está assistindo? O que o Senhor tem falado com você? Aleluia! A palavra de Deus diz: se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. E muitas das vezes endurecemos o nosso coração. Muitas das vezes eu endureço o meu coração e seguro ali, fico: Senhor, será que eu posso? Será que eu posso fazer? Isso eu falo: realmente você não pode não, minha filha. Realmente você não pode nada, mas eu posso. Eu posso, porque tudo é meu, tudo é eu que faço, né? O que Deus quer, Ele faz em nossas vidas. Só basta estarmos em pé e aguardarmos aquilo que o Senhor falar conosco. Então, irmãos, o que Deus fala também no meu coração, no versículo 10, Deus não te deixa caído, te levanta e te sustenta e fala com você. E Ele tem cuidado de você, porque você é muito amado. Ele pede e chama a nossa atenção para falar conosco. Então, Daniel, depois daquilo tudo, né, que ele caiu, ficou em pé, no versículo no versículo
11, né? Diz Daniel. Daí Deus chega e diz para ele: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu lhe disser. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença do seu Deus. Então, quando as nossas palavras são ouvidas por Deus, quando colocamos em nosso coração nos humilhar e compreender o que Deus tem falado conosco. Compreender quem é Deus. Saber quem é Deus. Muitas das vezes falamos de Deus, falamos que acreditamos em Deus, falamos que conhecemos a Deus, e as lutas vêm e nos desesperamos. Mas não. Agora ele está falando, eu ouço as suas palavras. Né? E mais na frente ele diz, eu vim aqui, Daniel, por causa das suas palavras. Me traz ao meu coração, irmãs, que a palavra que falamos, Deus ela está ouvindo todas as palavras que saem da nossa boca. Deus ele tem ouvido as palavras que saem da nossa boca. E eu trago aqui uma reflexão para a minha vida e para a vida de todos vocês que estão ouvindo aí, que vão ouvir pelo YouTube. Qual é a palavra que está saindo da sua boca? Temos que ter cuidado, porque todas as palavras, né, que saía da boca de Daniel, Deus estava ouvindo. E foi por causa da palavra que acabamos de ler aqui, né? Foi por causa das palavras que Daniel falava para Deus que o Senhor ele veio. Como diz no versículo que eu acabei de ler, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Aleluia. É bom saber, irmãs, que Deus ele vem até nós. Deus não só veio para Daniel, não. Quantas vezes já ouvimos testemunho aqui na congregação de irmãs que falou, eu ouvi Deus falar nos meus ouvidos. Eu ouvi, eu senti o abraço de Deus. Aleluia. Eu senti o abraço de Deus, eu soube que era Deus porque era um abraço diferente. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou no Senhor e o Senhor sentiu algo diferente, porque ela tocou. Não foi ela que tocou, mas foi o Espírito de Deus. O Senhor Jesus mesmo já sabia que aquela mulher estaria ali. Ele mesmo se fez sentir aquele toque daquela mulher, aquele toque diferente. Então, irmãs, nessa tarde, né, eu quero terminar essa palavra, né, que o Senhor trouxe em meu coração, falando: tenhamos cuidados pelo que sai da nossa boca. Oremos, venhamos orar sempre, porque o Senhor ele está ouvindo a sua oração. É por causa da sua oração, é por causa da minha oração, é por causa da nossa oração que a nossa casa está em pé ainda e vai continuar se orarmos, se buscarmos, se declararmos com a nossa palavra bênção, se não falarmos maldição, né, das nossas lábios como servas de Deus, só tem que sair palavras de bênção. Que venhamos vigiar sobre o que sai da nossa boca, que eu venha vigiar quais são as palavras que saem da minha boca. Porque o anjo do Senhor, a gente não fala que o anjo do Senhor está acampado ao redor
Então, se eu sei que em minha volta aqui, ó, ao meu redor, tem um montão de anjo de Deus acampado, parado, para me proteger, eles estão me vendo. Olha, Maria José está falando isso, está falando aquilo. O que que a Maria José está fazendo? Né? O anjo do Senhor está ali acampado ao meu redor e ele me livra de todo mal. E ele ali leva até o Senhor as nossas orações. É por causa das nossas orações que o Senhor vem até a nossa casa. É por causa das nossas orações que o Senhor vai visitar aquele que está internado, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai dar a bênção, né, que a pessoa está pedindo. É por causa das nossas orações. E nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, para quem estiver ouvindo, eu quero dizer, né, que Deus, ele tem desejo de ouvir a sua voz. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo e ele falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ver o que você está fazendo. Ele quer ver o seu coração. Ele quer ver sinceridade na sua alma. E ele quer, né, saber o que tem dentro de você. O que você tem separado para Deus. O que tem saído da sua boca. Que nesta tarde você possa saber que o Senhor Jesus, ele te ama e ele está do seu lado. Ele não é como aqueles amigos de Daniel. Ele não foge quando você está triste. Ele não foge quando você está em perigo. Ele não foge quando você está doente. Não. Ele está ao seu lado, saiba disso. E ele só quer ouvir da sua voz uma palavra. Ora vem, Senhor Jesus, habita dentro de mim, faz limpeza no meu coração. Eu te recebo como Senhor da minha alma. Que nesta tarde, você que ainda não se decidiu ao Senhor Jesus, ouça a voz do Senhor, como Daniel ouviu. Por mais que você sinta que você esteja cansado, desanimado, mas ele veio para animar a tua alma, para te dar um novo sentido de vida. Que o Senhor possa te abençoar e te receber em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amadas. Muito obrigada.